Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos. Daremos continuidade à exposição deste texto. Nossa passagem nessa noite é o capítulo 9. Meditaremos do verso 1 até o verso 9. Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo de número 9. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Até aí. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós te louvamos, rendemos graças ao Senhor e neste momento suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós. Ilumina nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso texto nessa noite é a conversão de Saulo. Nós vamos falar sobre esse ponto. E é maravilhoso, irmãos, percebermos aqui a forma extraordinária com que o Senhor alcançou a vida deste homem que foi tremendamente usado por Deus. Quando nós pensamos a respeito de conversão, toda conversão ela é maravilhosa. Seja a conversão daqueles indivíduos que viviam uma vida moralmente adequada, mesmo aos olhos da sociedade que não segue a Cristo, homens que muitas vezes são íntegros, são bons maridos, bons pais, mas não conhecem o Evangelho. Quando essas pessoas são alcançadas pelo Evangelho, isso é maravilhoso. Nós louvamos a Deus pela transformação que Ele promove no coração e na mente das pessoas a quem Ele alcança por meio do Evangelho. Isso porque, seja o homem que viva uma vida correta, ou mesmo aquele que vive uma vida degradante, toda a conversão ela é fruto da graça de Deus, é fruto da ação de Deus operando poderosamente na vida do homem sem Cristo. Isso porque a conversão ela só se dá por meio da graça de Deus, alcançando o pecador. Mas há alguns casos que chamam a nossa atenção, isso é inegável, né? Embora nós louvemos a Deus pela transformação que Ele promove na vida das pessoas, alguns casos são impactantes. Eu me lembro do testemunho de alguns irmãos que foram minhas ovelhas enquanto fui pastor lá na igreja do Jardim Canadá. Me lembro de um homem que ele era completamente anticristão, ele não tinha qualquer princípio cristão, ele não tinha qualquer interesse no Evangelho e vivia uma vida moralmente muito ruim, entregue à bebida, uma vida licenciosa, de imoralidade. Quando a esposa começou a frequentar a igreja, ele a deixava na porta da igreja e ia embora para sua casa e depois voltava para buscar. Muitas vezes ia, ficava com o carro parado na porta da igreja, esperava o culto acabar, e aí a esposa entrava no carro e ia embora. Até que um dia ele resolveu entrar
E a vida desse homem foi completamente transformada, irmãos. Foi completamente transformada. Na mesma igreja, um outro irmão que posteriormente veio a se tornar um oficial, um diácono, o melhor diácono que aquela igreja já teve. Era alguém que vivia uma vida subhumana, nós poderíamos dizer assim. Também entregue aos vícios, chegou a ser praticamente um morador de rua, mas o evangelho alcançou, o evangelho transformou. E esse é um milagre, quando nós vemos a graça poderosa do Senhor agindo no coração dos homens e promovendo grandes mudanças, não apenas sociais, comportamentais ou mesmo morais, mas mudanças que são espirituais. O Senhor concede um novo coração a esses homens. E talvez na história da igreja, a conversão mais marcante seja a conversão do apóstolo Paulo. Há alguns comentaristas que, talvez exagerando ou não, chegam a dizer, inclusive, que depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o evento mais extraordinário que a igreja pôde presenciar foi justamente a conversão de Saulo, aquele que veio a se tornar o maior missionário de todos os tempos e o autor da maior parte dos livros do Novo Testamento. Talvez você ache que isso seja um exagero, mas quando nós olhamos para a história desse homem, que jovem era um intenso e aguerrido perseguidor da igreja, como ele mesmo fala, talvez isso nos seja até mesmo razoável. E nós veremos isso aqui ao longo dessa passagem, a conversão desse homem que posteriormente veio se tornar um grande missionário. E como eu disse, dos grandes feitos realizados por ele, talvez o maior seja o de ter sido, pela graça de Deus, inspirado pelo Espírito e autor da maior parte dos livros do Novo Testamento. Nossa passagem nós vamos dividir em 3 partes. Os 2 primeiros versículos, nós veremos aqui um perseguidor implacável, e onde nós vamos ver um pouco sobre a intensidade e o ódio do apóstolo Paulo, ou aqui Saulo, ainda antes da sua conversão contra a igreja de Cristo. Depois do versículo 3 ao 7, nós veremos um perseguidor perplexo, e por fim, do versículo 8 ao 9, nós veremos aqui a narrativa de um perseguidor humilhado. Então, serão esses 3 pontos. Primeiro ponto, um perseguidor implacável. O segundo ponto, um perseguidor perplexo. E o terceiro ponto, o último ponto, verso 8 a 9, um perseguidor humilhado. E então, nesses 2 primeiros versículos, meus irmãos, nós vemos como Paulo, de fato, foi um homem implacável na sua perseguição contra a igreja. O texto ele começa dizendo que Paulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos. E aqui essa expressão, ela chama a nossa atenção para aquilo que é narrado no início do capítulo de número 8. Se você se lembra, o apóstolo Paulo aqui, ainda antes da sua conversão, a primeira vez que ele é mencionado nessa passagem é quando ele estava ali testemunhando o martírio de Estevão. No versículo 58 do capítulo de número 7, é a primeira vez que o texto faz menção a respeito aqui da pessoa de Saulo ou do apóstolo Paulo. Ele estava ali naquele momento em que Estevão era martirizado. Ele testemunhou toda aquela hostilidade. Ele viu não só o momento do seu martírio, mas Saulo testemunhou, inclusive, o seu sermão. E não só o sermão, mas aquilo que o texto vai dizer a respeito de Estevão, sendo um homem com aparência de anjo, e também aquele que dá testemunho da ressurreição de Cristo, dizendo que naquele momento em que ele era martirizado pelos membros do Sinédrio, ele clamava dizendo que estava vendo o Senhor Jesus à destra de Deus Pai. A passagem continua depois no versículo de número 1 do capítulo de número 8, chamando a nossa atenção para o fato de que Saulo consentia na morte de Estevão. E esse daqui, irmãos, é uma declaração importante,
Porque normalmente nós temos a tendência de olhar para esse texto e pensar que aqui a ideia é que ele simplesmente concorda, ele é parte das testemunhas que ali estavam e que assistindo dizia, não, é isso mesmo, esse homem precisa morrer. Mas na verdade, a ideia aqui é de que o seu consentimento fosse formal, no sentido de que se houve uma votação, Paulo tenha votado favorável à morte e o martírio de Estevão. Há quem diga, inclusive, que ele fosse membro do Sinédrio, que era aquela autoridade religiosa de maior credibilidade, a maior autoridade, na verdade, que havia ali no primeiro século entre os judeus, né? Um grupo composto por sacerdotes, escribas e alguns anciãos. Então há quem diga, inclusive, que Paulo fosse membro do Sinédrio e que tenha consentido nesse sentido legal com a morte de Estevão. O que nós vimos no capítulo 8 é que com a morte de Estevão, esse evento ele deu aqui o surgimento a uma perseguição intensa contra os crentes do primeiro século. Houve uma perseguição tão grande ao ponto de que os crentes que estavam ali em Jerusalém fossem dispersos por todas as regiões. E aí o texto, então, ele introduz aqui a figura de Filipe, alguém que havia sido mencionado anteriormente lá no capítulo de número 6. Filipe, ele é o precursor do ministério do apóstolo Paulo. E é maravilhoso nós percebermos isso, porque Filipe ele vai ser mencionado apenas mais tarde, lá no capítulo 20 do texto de Atos, mas aqui o texto fala do seu ministério, de como ele foi usado por Deus para pregar na região de Samaria, e como Deus o havia usado para pregar ao eunuco etíope, explicando a ele a palavra de Deus. Mas o texto nos mostra, no final do capítulo 8, que Filipe ele some aqui de forma abrupta, e é nesse momento em que o apóstolo Paulo surge aqui, ou Saulo, né? Ele surge novamente. Então Filipe some de maneira abrupta, nós podemos dizer assim, e nessas circunstâncias Saulo aparece. Por que é interessante perceber isso? Porque o texto ele havia narrado o ministério de Filipe, e depois de interromper essa narrativa, Lucas vai introduzir o ministério do próprio apóstolo Paulo. Então ele encerra aqui a narrativa do ministério de Filipe, mostrando como ele abruptamente havia sido arrebatado pelo Espírito Santo, e ele introduz aqui então o início da vida cristã do apóstolo Paulo. Lucas, nesse texto, no livro de Atos, ele vai mencionar a conversão de Saulo em 3 momentos. A primeira dessas ocasiões é aqui, no capítulo de número 9, depois lá no capítulo de número 22, quando Saulo está em Jerusalém, e por fim no capítulo 26, quando Saulo, agora Paulo, está em Cesareia, agora já preso e presente ali para testemunhar diante das autoridades. O texto ele narra essas circunstâncias na primeira vez. O texto é narrativo, é o próprio Lucas quem narra aqui as circunstâncias da conversão de Saulo, mas no capítulo 22, no capítulo 26, é o próprio apóstolo Paulo quem fala. Lucas no capítulo 9, verso 1 e 2, ele chama aqui atenção para a hostilidade de Saulo em relação à igreja, mas é o próprio apóstolo Paulo quem vai mencionar isso com mais detalhes, tanto no capítulo 22, quanto no capítulo de número 26. Aquilo que o texto vai chamar, para o qual o texto vai chamar a nossa atenção, é para o fato de que o apóstolo, antes aqui da sua conversão, era alguém de fato hostil em relação à igreja. Há alguns momentos em que o texto chama a nossa atenção anteriormente para a fúria
do Sinédrio em relação aos discípulos do Senhor Jesus, mas aqui o texto chama a atenção para o fato de que Saulo, ele era alguém que, o texto vai dizer, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, ele era alguém que de fato perseguia de forma hostil os crentes. Eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias lá no capítulo 22. Capítulo 22, a partir do versículo de número 3. O texto falando a respeito aqui, o próprio apóstolo Paulo aqui falando, ele vai dizer assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Lembra que, inclusive, Gamaliel havia sido um dos membros do Sinédrio que havia votado contra a morte dos discípulos. Não se sabe se ele havia, de fato, se convertido ou estava aprendendo algo a respeito do Evangelho. Nós não temos condições de saber a respeito disso, mas Gamaliel era um homem extremamente influente dentro do Sinédrio, talvez a autoridade de maior prestígio naquele momento, um homem que havia sido instruído por um dos rabinos mais importantes daquela época. Se você se lembra, haviam dois rabinos ou escolas influentes naquele contexto, que era a escola do rabino Hillel e a escola do rabino Shammai. Um desses era mais conservador e havia sido aquele que havia instruído Gamaliel. E Gamaliel era aquele que havia instruído o apóstolo Paulo. Ele cita isso daqui para chamar a atenção para a sua formação. Saulo havia sido instruído da melhor forma possível no que diz respeito ao judaísmo. E é por isso que ele faz menção a respeito do seu mestre aqui. E ele diz que havia sido instruído por Gamaliel segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Essa expressão que aparece aqui chama a nossa atenção para o fato de que aquilo que Saulo fazia, perseguindo a igreja, ele fazia de plena convicção, crendo que de fato perseguia a igreja para a glória de Deus. Não é? Ele perseguia os crentes e ele realmente achava que o que ele estava fazendo, quando prendia os crentes, ou mesmo os matava, ou consentia na sua morte, fazia como que para Deus. Então, Saulo, ele achava que estava prestando um serviço a Deus e ao reino de Deus, na medida em que ele perseguia os crentes. Mas o que esse texto nos mostra, meus irmãos, é que zelo sem conhecimento do Evangelho é legalismo. E esse tipo de zelo, legalismo, gera inveja, gera hostilidade, gera morte. Zelo à parte do Evangelho gera morte. E é isso que estava acontecendo aqui. Saulo era um homem zeloso e, na medida em que perseguia os crentes, julgava que estava prestando um serviço a Deus. Se nós fôssemos pensar em algo parecido nos nossos dias, talvez venha à sua mente aquilo que o islamismo faz, os adeptos mais radicais do Islã fazem, matando e promovendo atentados e terrorismo em nome de Deus, como se com isso estivessem agradando e prestando um serviço a Deus. Mas aí o texto diz, verso 4, persegui este caminho até a morte. E aqui a expressão caminho se refere aos crentes. Lá no capítulo 9, no versículo de número 2, é a primeira vez que o texto bíblico faz referência aos crentes como sendo os do caminho. Essa era uma designação, uma referência aos crentes no primeiro século. Muito provavelmente, tendo como fundamento as próprias palavras do Senhor Jesus, que havia dito, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Então, provavelmente aqui, essa é de fato a primeira vez em que os crentes aqui são designados dessa forma, e a razão pela qual eles são designados assim, seja por causa das palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho, né, a verdade e a vida. E aí lá no capítulo 22, versículo 4, Paulo diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Damasco, meus irmãos, era a capital da Síria, era uma região que estava debaixo do governo e do Império Romano, mas havia notícia de que haviam muitos judeus ali e várias sinagogas. Paulo, então, procura apoio das sinagogas de Damasco para prender os crentes que, porventura, estivessem presentes ali. Então, é com esse intuito que Paulo aqui vai a Damasco. E o texto vai dizer: ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então, o intuito aqui de Paulo se dirigir a Damasco era o de, contando com o apoio das sinagogas que ali estivessem, identificar, prender e levar esses crentes presos para Jerusalém. Mas o texto continua, e aqui no versículo de número 3, agora do 3 até o 7, agora o texto ele narra que esse perseguidor que de implacável agora está perplexo. E o texto então nos mostra que algo extraordinário. E como eu disse, meus irmãos, há de fato aqui um evento grandioso, há algo maravilhoso que acontece aqui. E talvez você tenha sido alcançado por Cristo, mas a sua experiência de conversão não tenha sido tão maravilhosa ou tão extraordinária como aconteceu aqui com Saulo, quando estava indo para Damasco para prender os cristãos que estavam ali. Isso não diminui a experiência com Cristo de ninguém, isso não torna a nossa conversão inferior ou de menor importância. O que de mais extraordinário acontece aqui é o fato de que esse homem, um perseguidor da igreja, há de render o seu coração a Cristo. E essa é uma questão importante, porque é fato, alguns são alcançados pela graça do Senhor subitamente, como o texto vai dizer aqui a respeito de Saulo. Mas, meus irmãos, como muitas vezes acontece com os filhos da aliança, que são alcançados paulatinamente pela graça do Senhor, até que cheguem ao entendimento de Cristo, ao ponto de professarem publicamente a sua fé. Com os nossos filhos, via de regra, acontece assim. Eles vão tendo entendimento do Evangelho de forma paulatina, até que, maduros e conscientes dessa fé, publiquem, a sua fé em Cristo Jesus. Mas a passagem então vai dizer assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, já próximo da cidade, era uma distância de cerca de 240 quilômetros de distância de Jerusalém. O texto diz: subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse texto, meus irmãos, ele é evidentemente importante por muitas razões. A primeira delas é porque, de forma extraordinária e maravilhosa, o Senhor Jesus ele vai aparecer para Saulo aqui. Ele aparece a Saulo em glória. E como, embora o texto vai dizer que Saulo vê uma luz, lá na primeira carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo de número 9, Paulo vai dizer
que viu o Senhor Jesus. Então lembre-se que, como nós aprendemos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, ainda que aqui o texto faça referência ao fato de que Saulo vê uma luz, ele lá, quando escreve aos Coríntios, vai dizer que vê o próprio Cristo. Ele vê o Senhor. Agora, não humilhado, mas em glória. Há algo maravilhoso que acontece aqui. E essa visão que Saulo tem de Jesus é aquilo que vai, de alguma forma, posteriormente, credenciar o seu ministério apostólico. Porque se os irmãos se lembram, um dos critérios, e talvez o mais importante para que um indivíduo fosse apóstolo, é que ele tivesse visto o Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus. E aí é interessante, porque outro critério para que alguém fosse apóstolo é que ele fosse parte do ciclo apostólico, ou seja, parte do grupo que andava com os 12. Saulo não era. No entanto, mais tarde, poucos versos depois, lá a partir do versículo de número 26, nós vemos aqui que os apóstolos eles vão autenticar o ministério de Saulo e dar testemunho a respeito da visão que ele tem do Senhor Jesus. Então, Saulo, ele teve o seu apostolado credenciado pelo colegiado apostólico e ele foi testemunha visível do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus. Aí talvez você diga assim, mas e se alguém hoje, pastor, disser que teve uma visão de Jesus e que esse o chamou para ser um apóstolo? Como não foi assim com Paulo? A gente tem que dizer o seguinte, olha, mas cadê o colegiado apostólico para autenticar essa visão? Cadê o colegiado apostólico para autenticar essa vocação e esse ministério? Então, nesse sentido, meus irmãos, nós podemos dizer com tranquilidade ao que já afirmamos aqui, os apóstolos de Cristo foram aqueles identificados no texto das Escrituras. Hoje nós não temos mais apóstolos e qualquer igreja, qualquer religião que haja lá alguma autoridade, algum líder que se autodenomine apóstolo, essa religião, essa igreja tem que ser denominada sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Não existem apóstolos hoje. O ministério apostólico ele é exercido hoje por meio da pregação da palavra, mas não existem mais apóstolos. Não existem mais apóstolos. Mas o texto continua, meus irmãos, e a passagem diz que Saulo aqui agora, ele cai por terra. Provavelmente você, se cresceu na igreja principalmente, você já participou de alguma escola dominical que tinha lá uma revistinha mostrando que Saulo caiu do cavalo, né, quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, ali na estrada caminho de Damasco. Mas, é óbvio, se você ler o texto, você não vai ver menção de cavalo nenhum. Essa ideia é provavelmente uma dedução, porque aqui Saulo está fazendo uma viagem de 240 quilômetros, e diferente do eunuco que estava numa carruagem, provavelmente carregada por bois, Saulo tenha feito uma viagem um pouco mais rápida, talvez montado em cavalo. Mas isso a gente não pode afirmar. Isso a gente não pode afirmar. O fato é que aquilo que o texto vai dizer é que diante dessa situação, ele cai por terra. Ele cai por terra. Perplexo, impactado, impressionado, talvez cheio de temor. Não é a primeira vez que nós vemos isso nas Escrituras, meus irmãos. Quando homens se deparam com a glória de Deus, eles caem como mortos. Eles caem como mortos. Foi assim, por exemplo, com o apóstolo João, na ilha de Patmos, mas no final do texto das Escrituras. E como se não bastasse aquela visão gloriosa, Saulo, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz. E a voz que ele ouve, a voz do próprio Senhor Jesus, diz a ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues?
Meus irmãos, essa passagem chama a nossa atenção para algo que mencionamos hoje pela manhã em nossa escola dominical, ainda que brevemente, ou melhor dizendo, en passant, porque fizemos menção a respeito disso mais no final da nossa escola dominical, quando nosso tempo já se esgotava, que é acerca da doutrina da união dos crentes com Cristo. Olhe como o texto descreve aqui essa união dos crentes. Essa união, teologicamente, se chama de união mística. Mas é mística por quê? Né? Normalmente, essa palavra, no nosso contexto, ela não tem uma boa conotação, porque ela traz a ideia de esoterismo. Mas não é nada a respeito disso. É mística porque é espiritual. A ideia é essa. É a união espiritual dos crentes com Cristo. Quando somos regenerados e alcançados pela graça do Senhor, somos pela ação do Espírito Santo unidos ao Senhor Jesus, unidos a Cristo. E essa é talvez uma das doutrinas mais belas e mais importantes que nós temos nas Escrituras, e não é à toa, meus irmãos, que o texto bíblico trata essa questão da união dos crentes com Cristo com grande seriedade e gravidade. Quando a Bíblia, por exemplo, fala a respeito do pecado da prostituição, ela condena esse pecado quando nós falamos a respeito de crentes que, por causa da corrupção dos seus corações, acabam cometendo pecados terríveis como esse. O texto vai dizer que homens que se deitam com prostitutas estão unindo Cristo com a meretriz. Mas o texto bíblico fala da união do crente com Cristo não apenas em termos negativos, quando acusa o pecado dos homens, mas de forma positiva, quando diz assim, olha, quem recebe alguém em meu nome, a mim me recebe. Quem recebe um filho meu em meu nome, a mim me recebe. Mas olhe como o texto vai dizer aqui agora de forma negativa, chamando a atenção para o fato de que Paulo estava aqui perseguindo o próprio Senhor Jesus. Agora, Saulo não havia sido parte daquele grupo de homens que havia crucificado Cristo. Mas o Senhor Jesus deixa claro que na medida em que ele perseguia os crentes, era a Cristo, era o próprio Senhor Jesus que ele estava perseguindo. Na medida em que ele perseguia a igreja, era o próprio Senhor Jesus a quem ele estava perseguindo. E aí eu li um comentarista que disse algo muito impactante, que me chamou muito a atenção, dizendo que não há maneira mais eficaz de chamar a atenção do pecador para a gravidade do seu pecado do que dizer a ele que o pecado que ele comete é contra Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós temos a tendência de pensar naqueles que não conhecem a Cristo, mas que perseguem a igreja. No nosso contexto, talvez um político que aprove uma lei que traz prejuízos para a igreja ou para os cristãos. Quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos muitas vezes naqueles no contexto de trabalho, da escola, ou mesmo familiar, que são hostis a nós por causa da fé que nós temos em Jesus. E de fato, essas pessoas, quando nos perseguem por causa da fé, sejam indivíduos ou mesmo o Estado, aprovando leis que prejudicam a igreja e os crentes, o que essas pessoas estão fazendo é perseguir ao próprio Senhor Jesus. Então, nesse sentido, nós não devemos sequer nos sentir pessoalmente atingidos, mas devemos ter consciência de que a perseguição é contra Cristo, é contra o Senhor da igreja. E dessa forma, meus irmãos, devemos encontrar esperança e refrigério para as nossas almas, na certeza de que ainda que a igreja seja perseguida, ainda que os crentes sejam hostilizados por causa da sua fé em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores e que não há perseguição contra os crentes e contra a igreja que possa prevalecer, porque o Senhor Jesus venceu e vencerá todos os seus inimigos. Mas há algo que cabe a nós aqui também, meus irmãos, no sentido de que devemos ter consciência de que todo pecado que nós cometemos é contra Cristo. Nós cometemos é contra o Senhor da igreja. Esse é algo importante. Essa palavra, se eu não me engano, me fugiu aqui o autor,
Mas Matthew Henry, um puritano, escrevendo o comentário do texto de Mateus, ele vai chamar a nossa atenção para isso. A melhor maneira de convencer um pecador acerca da gravidade do seu pecado é chamar a sua atenção para o fato de que o seu pecado é contra Cristo. O seu pecado é contra Cristo. Nós temos consciência disso, meus irmãos. Hoje pela manhã falamos sobre santidade, sobre santificação, sobre vida de piedade. Sendo assim, há uma pergunta que nós devemos responder nós temos consciência de que quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Senhor da igreja, de que quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o Senhor do universo, aquele que reina sobre todas as coisas. Nós temos consciência de que quando pecamos, nós estamos pecando contra aquele que, de forma injusta, sofreu na cruz do Calvário a consequência pelos pecados que nós cometemos, para que por meio da sua obediência nós recebêssemos os seus méritos. Nós não falamos muitas vezes assim, como que um filho, por exemplo, pode ofender uma mãe? Uma mãe que faz tanto pelo filho, ela o ama, ela o educa, ela o carrega no ventre, ela o alimenta. Como que pode um filho fazer algo ruim, responder, às vezes uma grosseria, ou algo pior para uma mãe que o ama tanto? Nós pensamos a respeito dessas questões. E de fato, filho, quando ele desonra os pais, ele está quebrando a lei, ele está quebrando o 5º mandamento. Mas esse escrúpulo de eu devo honrar os meus pais, eu devo honrar minha mãe, porque ela me carregou no ventre, ela me amamentou, ela me deu a vida, ela cuida de mim. Esse escrúpulo chama a nossa atenção para a gravidade do pecado e da ofensa que é desonrar uma mãe. Agora, não deveria ser uma consciência ainda maior, um escrúpulo ainda maior, a consciência de que todo pecado que nós cometemos, ele é contra Cristo, contra aquele que morreu em nosso favor, contra aquele que deu a sua própria vida por nós. Meus irmãos, muitas vezes, quando nós repreendemos o pecado, nós fazemos isso de maneira moralista, legalista, meramente. Mas aquilo que nós devemos ter em nosso coração, na nossa mente, é que o pecado que cometemos contra Cristo, contra o Senhor da igreja. E é essa consciência, meus irmãos, que deve nos guiar ao arrependimento, e não meramente a um medo pelas consequências temporais dos pecados que nós cometemos, mas a consciência de que nós estamos ferindo a consciência, ou ferindo a honra do Senhor das nossas almas. A melhor maneira de conduzirmos o homem à consciência do seu pecado, biblicamente falando, à luz do Evangelho, é chamar a sua atenção para o fato de que o seu pecado é contra Cristo, é contra o Senhor da igreja. Mas devemos pensar nisso, irmãos, não apenas do ponto de vista do pecado pessoal. Quando vivemos uma vida de imoralidade, contrariando a lei do Senhor, mas devemos pensar a respeito disso quando nós muitas vezes prejudicamos a igreja. Quando nós prejudicamos a igreja de Cristo. Nós devemos ter consciência a respeito disso, meus irmãos. O pecado que cometemos, ele é contra Cristo. É contra o Senhor. É contra o Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, ainda que o texto ele chame a nossa atenção para algo tão grave, que diz respeito à natureza do nosso pecado e à ofensa contra Cristo, nós devemos também perceber, meus irmãos, que se não há, preste atenção nisso, se não há um meio melhor de convencer o homem da gravidade do seu pecado do que chamando a sua atenção para o fato de que o seu pecado é contra Cristo, nós devemos nos conscientizar também de que não há outro meio senão a própria palavra de Cristo. Não há outro meio pelo qual o homem possa ser transformado e regenerado. Não há outro meio. O pecado que cometemos é contra Cristo. Mas essa passagem também nos ensina que o meio por meio do qual o pior dos pecadores
pode ser transformado é por meio da palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, meus irmãos, que pode transformar corações. Hoje nós não ouvimos mais a voz de Cristo de forma audível. Como Saulo teve a experiência aqui, mas nós podemos ouvir Cristo falando conosco por meio da pregação da sua palavra. E é a pregação da palavra de Cristo, meus irmãos, que é poderosa o suficiente para transformar e alcançar o pior dos pecadores. Há muitas lições, meus irmãos, que nós podemos aprender de um texto como esse, mas uma delas é justamente sobre o poder da palavra do Senhor Jesus para transformar e alcançar o coração do pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Como esse texto é maravilhoso, meus irmãos. E ele chama a nossa atenção para a sublimidade e para o poder da palavra do Senhor, que foi poderosa para alcançar o coração de Saulo, mas que é poderosa para alcançar o meu coração, que é poderosa para alcançar o seu coração. Foi poderosa para transformar a vida desse homem, mas é poderosa também para transformar a minha vida, a sua vida. É poderosa para transformar o coração daqueles a quem amamos, os nossos familiares, os nossos filhos ou os nossos amigos. Essa palavra é poderosa para transformar o coração do pior dos pecadores. Se nós olhando para um texto como esse, nós podemos chegar a essa conclusão, meus irmãos. Se Deus transformou esse homem, não há quem possa resistir ao seu chamamento. Não há quem possa resistir ao seu chamamento. Então o texto ele continua, meus irmãos, e agora a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 9, a passagem nos mostra aqui um perseguidor humilhado. Então nós vimos um perseguidor implacável, versículo 1 e 2. Nós vimos um perseguidor perplexo, do versículo 3 até o versículo de número 7. Mas nós vemos aqui do versículo 8 até o versículo de número 9, um perseguidor humilhado. Então o texto vai dizer assim, verso 8 a 9. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Meus irmãos, que cena. Você imagine Saulo aqui no início dessa passagem, com sangue no olho, com a faca nos dentes, indo para Damasco, cheio de fúria, movido e motivado por um ódio contra os cristãos. Ele vai até Damasco, ele está nessa estrada, desejoso de apanhar cristãos e humilhá-los e maltratá-los e prendê-los e até mesmo matá-los. Um homem cheio de autoridade, com grande influência, com a melhor formação religiosa possível na época. Mas agora esse homem, ele está humilhado. Ele vai chegar em Damasco. Ele vai chegar naquela cidade. Ele havia se proposto a ir para lá. Mas algo diferente vai acontecer e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, nos próximos domingos, se assim o Senhor nos permitir. Ele não vai chegar em Damasco agora para prender crentes, mas ele vai chegar em Damasco para fazer justamente aquilo que antes ele condenava, que era pregar a palavra de Deus. Mas esse texto, ele vai chamar a nossa atenção e há algo interessante aqui, que é o fato de que Saulo ele entra em Damasco agora e o texto nos mostra que a sua condição física revela a sua condição interior. A sua condição aparente revela aquilo que o homem não pode ver, que é a condição do seu coração. Saulo estava cego agora. E assim o texto chama a nossa atenção para a sua condição espiritual. Aqui o texto ele não mostra Saulo ainda ou já convertido, como se ele tivesse compreendido tudo o que havia visto e ouvido
Isso vai ficar mais claro mais adiante, mas o fato de Saulo ter estado agora cego, depois de ter contemplado a glória de Cristo, chama a nossa atenção para a sua condição espiritual. É um homem que, embora dotado de grandes capacidades, de uma grande liderança, com boa formação, espiritualmente ele nada podia ver, até que Cristo lhe abrisse os olhos. Espiritualmente, aquele homem nada podia ver, até que Cristo lhe abrisse os olhos. O que vai acontecer a partir do versículo de número 10? Mas a sua humilhação não consiste apenas na sua cegueira, mas o texto chama a nossa atenção para o fato de que tamanho foi o impacto daquela visão que ele passou durante 3 dias em jejum. Durante 3 dias em jejum. Há muitas lições, meus irmãos, que essa passagem pode nos ensinar. Mas eu gostaria de encerrar chamando a sua atenção para o fato de que não há coração tão duro que não possa ser transformado. Não há pecador tão terrível e implacável que não possa ser transformado num discípulo do Senhor Jesus. Saulo antes era um perseguidor da igreja, mas ele não vai se tornar apenas um pastor, ou não vai se tornar apenas uma ovelha, mas ele vai se tornar um pastor das ovelhas que antes mesmo ele perseguia. Não há coração tão duro, não há pecado tão grave, não há homem tão obstinado que não possa ser alcançado pela graça e pela poderosa palavra do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.